que a gente está passando por um momento de transição. E esse momento de transição é aquela teoria da data limite que algumas pessoas falam. Essa data limite realmente existe? É uma teoria mesmo? Ou é coisa de internet que falam sobre Chico Xavier? Ela é uma previsão, algo aconteceu. E já que você falou de transição, Rafael, já encaixa aí para ele tentar explicar pra gente o que é a tal transição planetária. Então, as duas perguntas em uma. Não, a data limite é real, sim, não é coisa de internet, não. Tem um documentário sobre ela, né? Chama-se Data Limite, segundo Chico Xavier. Tem outros documentários decorrentes dela, como, por exemplo, o documentário que se segue, feito pela Rebeca Casagrande e pelo Fábio de Medeiros, que tem também, começa com data limite. Tem um documentário feito por um jornalista do G1 do Rio de Janeiro, que é 2057, a nova data de Chico Xavier. Então, isso tudo faz parte de um processo de transição planetária, pelo qual o mundo terrestre está passando para se elevar no rol dos mundos que circulam, naturalmente, que orbitam aí os milhões e bilhões de sistemas planetários das nossas galáxias, né? Assim como nós, seres humanos, nós evoluímos e temos na nossa vida determinados momentos de transição. Por exemplo, quando nós encarnamos, nós temos um momento de transição que é os 9 meses de feto, né? A partir da concepção, quando nós tomamos um novo corpo, até o nosso nascimento, é uma transição entre 2 planos, entre o plano espiritual e o plano físico. E são necessários, então, 9 meses para essa transição se processar. Da mesma forma, a criança tem a transição dela de bebê para a primeira infância, até os 7 anos de idade. Depois tem outra transição aos 13 anos de idade, aproximadamente, em torno dos 14 anos, quando ela se torna adolescente. Depois aos 18, quando ela se torna um jovem. Depois aos 21, na primeira, vamos dizer assim, a idade adulta. Depois já na madureza. E depois na idade avançada dos idosos. E depois outra transição, que é a própria morte, né? Aí já é a transição do mundo físico para o mundo espiritual. Então, Allan Kardec ensina para nós que os mundos também passam por essas transições. Eles não ficam eternamente numa situação de desenvolvimento de suas humanidades. De forma coletiva, essas humanidades progridem. E apenas para nos dar um exemplo, ele faz uma classificação desses mundos. Então ele chama os primeiros mundos de mundos primitivos, depois de mundos de expiação e de provas, que é o caso da Terra. Depois ele chama um ponto acima, né, um degrau acima, de mundos em regeneração. Mais adiante da regeneração, ele chama que existem os mundos felizes, e mais adiante ainda, os mundos divinos. Tudo isso, naturalmente, em eras gigantescas, né? Não é da noite para o dia. Agora, a transição entre um mundo e outro vai variar, naturalmente, com a boa vontade ou a má vontade dessa humanidade de progredir. No caso atual da Terra, essa transição dura 300 anos. Os espíritos falaram para Allan Kardec, ele colocou isso na Revista Espírita, e a partir da 5ª edição do seu último livro, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, nós vamos ver na mensagem de Dr. Berry que ele indica para Allan Kardec que a transição planetária terrestre começou um século antes do advento do Espiritismo na Terra.
Ora, o Espiritismo chegou em abril de 1857. Então, um século antes é 1757. E o Chico Xavier, no programa Pinga Fogo da TV Tupi de São Paulo, há 51 anos atrás, em 1971, perguntado sobre isso, ele vai responder: Emmanuel afirma, Emmanuel, guia espiritual dele, um dos guias espirituais dele, Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado em 2057. Mas, para que isto ocorra, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o aceleramento do processo de mudança, para o concurso dessa transformação. Então vejam, de 1757 a 2057 são 300 anos. E no decorrer desses 300 anos, nós podemos situar perfeitamente ciclos, tempos e ciclos de 100 anos, ou seja, 3 tempos de 100 anos e também 6 ciclos de 50 anos. Então a data limite está dentro deste ciclo, desse processo, né? Quando Allan Kardec vai analisar a resposta dos espíritos na questão de número 798 do Livro dos Espíritos, quando ele havia perguntado aos espíritos superiores qual que seria o impacto do espiritismo nesse movimento de regeneração terrestre, e depois que os espíritos respondem, ele próprio, Allan Kardec, vai comentar em nota o seguinte, que ele entendia que a geração dele não era a geração que veria o consagrar do espiritismo como conhecimento geral na Terra, e que seriam necessárias 2 ou 3 gerações de incredulidade ainda para que viesse, então, o amadurecimento terrestre a respeito. E eu então fui pesquisar o que estava na cabeça de Allan Kardec, o que ele pensava ser uma geração, quantos anos, porque obviamente que uma geração de hoje não pode ser comparada com a geração de meados do século XIX. Naquela época acho que era 50 e poucos anos. Hoje nós vivemos muito mais. E aí eu vi que no item 30 do último capítulo do seu último livro, capítulo 18, ele coloca que a nova geração, ou seja, a 4ª geração, levaria meio século para fazer essa transição. Então, se ele estava na cabeça dele que uma geração tinha meio século e que 2 ou 3 gerações de incredulidade seriam necessárias, ele morrendo em 1869, mas 3 gerações são 150 anos. Então, entre 2 ou 3, a segunda geração começou justamente 100 anos depois da morte dele, o início da data limite, 1969, quando o homem pisou na Lua. E o fim dessa terceira e última geração de incredulidade foi, então, 2019, o fim da data limite. Tá. Então, nós já estamos, na visão de Allan Kardec, vivendo a 4ª geração, que é a última geração, que vai fazer a transformação definitiva da Terra para que ela ingresse no rol dos planetas em regeneração. Só que eu lembro, Geraldo, que tinha uma condição até aí, né, nesse lance da data limite. Conforme eu li em tantos lugares que eu não sei se tinha credibilidade o local que eu li. Mas tinha a condição da... Assista, deixa eu só te dar uma dica aqui. Assista o documentário Data Limite, segundo Chico Xavier. Legal. E o segundo documentário, que se chama Despertar Data Limite. Legal. São 2 documentários. E aí você vai entender tudo. Então, mas o que eu tinha visto é que a condição era da gente não ter uma terceira guerra mundial. Até a data limite. A pré-condição para que a gente entrasse na transição, na preparação final da regeneração,
ainda no século XXI, né, seria que nesse período de 50 anos, entre 1969 e 2019, nós não nos entregássemos a uma conflagração nuclear, uma chamada Terceira Guerra Mundial, de característica nuclear, que certamente arrasaria quase toda a Terra, levando à morte 2/3 de seus habitantes. Isso era considerado pelas potências angélicas que dirigem o sistema solar como inaceitável. Eles não aceitariam essa condição. E se a Terra fizesse esse movimento, né, o Chico Xavier me previu que a regeneração só viria no ano 3000. Quer dizer, nós atrasaríamos o nosso passo evolutivo em mais de 980 anos. Porque a Terra ela é de fato um planeta, dentro do que o Espiritismo prega principalmente, ela é um planeta onde a gente vem para pagar algo que a gente também já fez lá atrás. Né? Exato, é isso que a gente chama de expiação. Né? Expiação, outras pessoas... Tem também a prova. A expiação... E a expiação e o karma, qual que é a diferença? A expiação é o karma. Tá. É aquilo que você fez de errado, os seus desvios, os seus erros, os seus crimes, os seus vícios de outras vidas, que você mesmo, antes de reencarnar, porque o Chico me dizia assim, todos nós que temos uma inteligência mediana para cima, quer dizer que você não precisa ser um superdotado. Tendo uma inteligência mediana para cima, todos nós, antes da nossa reencarnação, a gente escolhe o tipo de provas e expiações, o tipo de roteiro que nós vamos vivenciar aqui na nova vida, não é? Inclusive escolha da família, a escolha das nossas aptidões, que profissão teremos, a escolha também dos nossos cônjuges, dos nossos futuros filhos ou filhas, enfim, nossa família, nossa profissão, nossa religião, nossa atuação na sociedade, a gente escolhe isso com antecedência. Inclusive questões relativas ao corpo físico, doenças, predisposições mórbidas, às vezes nascemos já com algum impedimento físico, como a cegueira, como a mudez, né? Tudo isso faz parte desse projeto reencarnatório de regeneração, faz parte da nossa evolução espiritual. Por isso que o aborto é um crime, porque quando você comete o aborto, você está impedindo todo um projeto reencarnatório de um espírito que talvez levou dezenas de anos fazendo esse projeto, né? E você está impedindo essa nova vida de vir à lume.